Bruno, meus juvenis, irmãos e irmãs de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos e abençoados em Cristo Jesus. Estamos estudando a lição número 10 de juvenis, hoje, dia 9 de março de 2025, Israel e Judá, a divisão do reino. Lembrando que essa revista de juvenis é de 15 a 17 anos, uma viagem pelo Antigo Testamento da nossa querida CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a livraria e editora do povo de Deus. Em todo o território nacional você encontra uma livraria CPAD para comprar livros, bíblias, revistas e todo o material evangélico para o seu crescimento espiritual. Aqui em São Paulo, onde estamos, a livraria da CPAD fica na rua João Tobias, 360, no Belenzinho, bem perto do metrô Belém e bem ao lado do novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho, que também no seu térreo tem a livraria da Associação, onde você também compra livros, revistas, bíblias, e a livraria online do pastor Fernando Andrade, que é a Provix. Você compra com um clique e recebe no aconchego da sua casa. Quando você compra na Provix, você ajuda diretamente aqui o nosso canal. Pastor Fernando é nosso parceiro, nosso amigo, e você pode confiar. Lembrando que aqui você precisa deixar o seu gostei, se inscrever no canal, compartilhar essa videoaula com o maior número de pessoas, para que elas também sejam abençoadas por Deus. Incentive essas pessoas também a se inscreverem no canal. Estamos aqui formando uma grande família da Escola Bíblica Dominical no canal do professor Álvaro Bruno. Quero agradecer pastor Reginaldo Aparecida Amaral, que tem nos cedido esse espaço onde estamos com o estúdio provisório. Deus abençoe irmão Reginaldo, sua esposa, irmã Francileide, sua filhinha Estherzinha. Também que Deus abençoe irmão Josué, marido da Marilena, que também tem nos ajudado aqui com esse cenário, com a montagem do carpete, da questão do som. Também irmão Vinícius de Oliveira França, que tem também nos ajudado com a iluminação. E assim, Deus abençoe todas as pessoas que estão nos ajudando direto ou indiretamente, patrocinando, mandando pix. Deus abençoe minha esposa Raquel, meus filhos Bianca e Gabriel, todos os irmãos da congregação do BNH e todos do nosso ministério e outros ministérios que estão cooperando conosco, estão orando por nós, estão participando, mandando suas mensagens. Isso é maravilhoso. Aqui embaixo tem um número de celular do DDD 11, que é a nossa chave Pix. Se você puder e Deus tocar no seu coração, seja um membro, seja um patrocinador do nosso canal, e a nossa vida, a minha vida e a sua vida será uma bênção nas mãos de Deus. Vamos lá então, lição 10 de juvenis, Israel versus Judá, divisão do reino. Mateus capítulo 12, 25, está escrito: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Reis 12, do 6 ao 10 e do 16 ao 20. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: se hoje fores servos deste povo e o servires, e respondendo-lhe, lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele, e disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs?
E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: assim falarás a este povo que te falou, dizendo: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel, provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. No tocante, porém, aos filhos de Israel, que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que estava sobre os tributos, e todo Israel o apedrejou com pedras e morreu. Mas o rei Roboão se animou a subir ao seu carro para fugir para Jerusalém. Assim se desligaram os israelitas da casa de Davi até ao dia de hoje. E sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação, e o fizeram rei sobre todo Israel. E ninguém seguiu a casa de Davi, senão a tribo de Judá. Quais são os objetivos desta aula? Primeiro, discutir o contexto da divisão do Reino Unido de Israel. Então, houve uma divisão. Segundo, apresentar os reinos do Norte e do Sul. E terceiro objetivo, refletir sobre os motivos e as consequências da divisão. Por que aconteceu essa divisão? Então, no primeiro ponto, ele diz o contexto da divisão. Apesar de Salomão ter sido sábio, Israel não o impediu de errar e sofrer oposição do povo. Ainda em seu governo, Jeroboão, filho de um dos seus homens de confiança, então Salomão ainda estava vivo, esse Jeroboão provocou uma revolta por causa dos elevados impostos muito destruidores, impostos altíssimos. Nessa primeira revolta, Jeroboão não foi bem sucedido e acabou tendo que fugir para o Egito, onde ficou sob a proteção do faraó. Isso está em 1 Reis 11, 26, 40. Então, esse Jeroboão, ele lutava contra a elevação dos impostos sobre o povo. Roboão e Jeroboão. Após a morte, então, de Salomão, do rei Salomão, as 10 tribos do norte não aceitaram que Roboão, filho e herdeiro direto, assumisse o trono. Isso porque previam que ele faria o mesmo que o seu pai, o que de fato aconteceu. Então, se os impostos estavam altos, com Roboão a coisa iria ficar muito pior. Mesmo com o pedido dos anciãos para aliviar a cobrança dos pesados impostos sobre os cidadãos, Roboão preferiu seguir o conselho dos seus amigos, jovens e inexperientes como ele, e cobrar impostos ainda mais pesados. Então, se na época da gestão do rei Salomão os impostos estavam altos, agora ele iria cobrar ainda mais impostos. Assim, por causa disso, houve um terrível descontentamento com o novo rei, Roboão, a ponto de muitos romperem com ele, abandonaram, conforme nós já lemos aí, do versículo 6 ao 20. Muitos abandonaram Roboão, porque ele falou que iria aumentar muito mais os impostos, empobrecendo ainda mais o povo, muito mais do que
o rei Salomão. Lembrando que o rei Salomão, para construir aquele templo, para construir o palácio, ele teve que aumentar muitos impostos sobre o povo. Então, Jeroboão, aquele que havia regressado do Egito nessa época, foi feito rei por essas tribos dissidentes. Então, esse grupo que se separou, tá? Eles seguiram Jeroboão. E Roboão, que era o filho de Salomão, não teve escolha a não ser governar apenas sobre as tribos de Judá e Benjamim. Então, ele só, Roboão, filho de Salomão, ficou apenas com duas tribos, Judá e Benjamim. Assim, a nova configuração do reino passa a ser as 10 tribos. Israel, o reino do norte, que compõe essas 10 tribos, já a outra parte se tornou o reino do sul, Judá, composto pelas tribos restantes que aceitaram ser governadas pelo filho de Salomão, que era Roboão. Então, Jeroboão ficou reinando sobre as 10 tribos do norte, né? E Roboão sobre as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim. E qual foi o resultado dessa divisão? Israel, que era uma nação sólida, uma nação grande, uma nação forte, após a divisão se transformou em 2 nações menores, fracas e rivais entre si. Então, veja que esse reino de Israel, que era unido, agora se dividiu. Ficou 2 reinos, 2 nações, né? Enfraqueceu-se e tornou-se rivais entre si. Reino do Norte e Reino do Sul não se combinavam mais. O resultado foi trágico para ambas as nações, o Reino do Norte e o Reino do Sul, pois viviam em conflito, o que as tornou presa fáceis para as grandes potências que surgiriam em seguida. Então, logo após, iriam nascer as potências aí da Babilônia, o próprio Egito, os assírios, grandes potências mundiais, e Israel dividido não teria condições de fazer frente a esses reinos mundiais. O Reino do Norte, vamos ver como é que se configura. Primeiro, a política. As 10 tribos do norte tinham como vantagem o fato de serem mais numerosas. São 10 tribos, portanto, mais numerosas. E de possuírem a parte mais fértil do reino. Então, as melhores terras estavam lá no Reino do Norte, inclusive as mais importantes fontes de água de todo o país. Então, quem tem a água para fertilizar a terra, quem tem a água tem ouro, principalmente numa região desértica como era aquela. Porém, a desvantagem de ambas das 2 nações, Reino do Norte e Reino do Sul, agora era a inimizade gerada e assim ficariam por um bom tempo. Então, elas ficaram inimigas. O Reino do Norte e o Reino do Sul não mais tinham harmonia e não mais andavam no mesmo passo, no mesmo caminho. Jeroboão escolheu a cidade de Siquém para a capital, está lá em 1 Reis 12, 25. Após cerca de 5 anos, sob o comando do rei Onri, a cidade de Samaria foi construída e se tornou a capital definitiva do Reino do Norte, chamado Israel. Então, aqui, depois da capital de Siquém, agora a capital passa a ser Samaria. Samaria é a capital do Reino do Norte, das 10 tribos. E qual era a religião? Parece um absurdo, mas vejamos. Jeroboão temia que o povo do norte, Israel, as 10 tribos, se juntasse ao povo do sul, de Judá, unificando novamente o reino e se levantasse contra o seu governo. Afinal, ele não era descendente de Davi, ele não era filho de Davi, ele não era da família de Davi. Então, ele estava com medo que, por causa da religião, houvesse uma nova reunificação do reino, as 10 tribos se juntar de novo
com as duas tribos. Esse era o medo. Por isso, ele impedia que o povo fosse até o templo de Salomão, lá em Jerusalém, para realizar sacrifícios e ofertas. Então, as 10 tribos não podiam ir em Jerusalém, elas foram impedidas por Jeroboão. Em vez disso, ele mandou então construir 2 santuários no norte, uma na cidade de Dan e outro em Betel, os quais eram completamente idólatras, com bezerros de ouro. 1 Reis 12, 25 a 31. Então, para não deixar o povo ir a Jerusalém adorar a Deus, ele construiu então bezerros de ouro, né, e lugar de adoração aí na cidade de Dan e na cidade de Betel. Tá? E aí as pessoas, ali as 10 tribos, tornou-se completamente idólatra. Jeroboão também escolheu novas datas para os feriados religiosos. Deixa eu apertar aqui. Para os feriados religiosos e constituiu sacerdotes particulares, olha que absurdo, que não eram da tribo de Levi. Sacerdotes só podiam ser, segundo o mandamento de Deus dado a Moisés, só poderiam ser da tribo de Levi. Ele pegou sacerdotes particulares do jeito que ele achou que devia. E desta forma, esse rei idólatra, Jeroboão, corrompeu toda a nação, levou a nação à idolatria, levou a nação a adorar bezerros de ouro, a deuses estranhos. E o fim? Qual foi o fim? Israel sempre se caracterizou por certa instabilidade política em seu território. Então, em 209 anos, houve 19 reis de diferentes dinastias, todos idólatras. Então, todos esses reis do Reino do Norte, todos eram idólatras, todos adoravam bezerros de ouro. Ocorreram vários golpes de Estado, assassinatos e traições. Isso aqui nem parece ser o povo de Deus. A situação ficou péssima quando Israel se aliou à Síria para destruir Judá. Então, eles se juntou com um povo inimigo para destruir o irmão, né? As duas tribos do sul. E Judá, por sua vez, tornou-se vassalo da Assíria para resistir aos ataques do norte. Então, a tribo de Judá se juntou à Assíria, cuja capital era Nínive, para lutar contra o reino do norte, seus irmãos. O resultado foi então que, em 722 a.C., a Assíria varreu Israel do mapa, fazendo desaparecer a maior parte das 12 tribos. Então, essa aliança aí, né, esse grande império assírio, quando se levantou, ele acabou quase que exterminando com as 12 tribos de Israel, as 10 do norte e as 2 do sul. Tá? Agora vejamos o Reino do Sul. O Reino do Sul também possuía as suas vantagens. Judá ficou com a cidade capital, que era Jerusalém, e também com um grandioso templo projetado por Davi e edificado por Salomão. Então vejam, o Reino do Sul ficou com o templo de Salomão e ficou com a cidade de Jerusalém. Além disso, Judá ficou também com a tribo dos sacerdotes e levitas, tá? E, portanto, manteve-se nas prescrições dadas por Deus por meio de Moisés. Então, a tribo de Judá e Benjamim, eles continuaram seguindo a Torá dada por Deus a Moisés, continuou com a tribo dos sacerdotes e levitas, então essa foi a grande vantagem. E outro ponto importante é que Judá teve apenas uma dinastia, que era a de Davi. Houve apenas um período em que não se sentou no trono de Davi um descendente seu, quando Atalia subiu ao trono. Todavia,
Joaída destronou Atalia e fez de Joás rei em seu lugar. Isso está lá em 2 Reis, e no capítulo 11. Tá? Só essa vez que aconteceu de não ter um descendente de Davi no trono lá da tribo de Judá e Benjamim. E a religião? Judá prosseguiu tendo muitos reis, alguns reis bons, alguns reis tementes a Deus, e outros reis que não eram muito tementes a Deus. Mesmo com Roboão, o povo também aderiu à idolatria. Mesmo Roboão sendo filho de Salomão, tá? Esse povo, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, lamentavelmente, também aderiram à idolatria. Os reis que não temiam a Deus, que não serviam a Deus, possuíam falsos profetas para profetizarem aquilo que eles queriam. E assim desviaram também os sacerdotes, os levitas e todo o povo, até que Deus levantou a Babilônia para punir Judá. Então, por fim, depois de reis que não temiam a Deus, sacerdotes e levitas que também enveredaram pela idolatria, e reis, sacerdotes e levitas levaram o povo à idolatria, Deus então permitiu que viesse o cativeiro babilônico para puni-los. E o cativeiro? Vejamos o cativeiro. Após a destruição do Reino do Norte pelos assírios, tá? Os assírios, lembrando que a capital é Nínive, tá? Os assírios arrasaram com o Reino do Norte. Logo depois a Babilônia ascendeu, ela se levantou no mundo como grande potência. Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, cercou e invadiu Jerusalém, que era a capital de Judá. Destruiu toda a cidade, destruiu o templo, levou os utensílios sagrados do templo e o povo da cidade em cativeiro para a Babilônia, em 586 a.C., deixando em Jerusalém apenas os mais pobres em uma situação de miséria e destruição. Se você puder, leia Lamentações de Jeremias. Jeremias avisou que isso iria acontecer lá no seu livro, o profeta Jeremias, profetizou quanto tempo eles ficariam lá na Babilônia, tá? E o Lamentações de Jeremias mostra esse arraso cometido pela Babilônia, pelo rei Nabucodonosor contra Jerusalém, contra o templo, e a situação miserável em que ficou o reino do sul, Judá e Benjamim. Para concluir, como estamos numa panorâmica, não vamos adentrar muito aqui, não é esse o nosso objetivo, mas você, professor e aluno, pode fazer uma troca de ideias aí na sua classe, ler as referências com calma, discutir, tá? Isso é muito importante. Conclusão: percebemos então que o povo de Deus não se entendeu, o Reino do Norte e o Reino do Sul. Dividiu-se e não resistiu aos ataques das nações vizinhas. Então, as 12 tribos juntas, elas seriam mais fortes, né? Jesus rogou ao Pai, clamando pela unidade do seu povo. E aí ele cita João 17:21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então esta é a oração pedindo a Deus que trouxesse ao povo unidade, um coração unido, com o mesmo objetivo, unindo as forças, unindo na busca ao único Deus real e verdadeiro, ressaltando a extrema importância da unidade cristã. Como é importante que haja unidade, que as pessoas sejam unidas no mesmo objetivo, no mesmo propósito, na mesma visão, respeitando as diferenças e sem causar divisões. Então, assim, nós terminamos essa lição do dia 9 de março de 2025.
do primeiro trimestre aí de 2025, falando sobre Israel e Judá. Lembrando que o Reino do Norte, chama-se Israel, as 12 tribos, liderada começando por Jeroboão, e o Reino do Sul, Judá, chamada Judá, mas são 2 tribos, Judá e Benjamim, tá? Dirigida e governada inicialmente por Roboão, filho de Salomão. Eles se dividiram por conta dos altos impostos e ficou uma nação enfraquecida. De uma nação tornou-se 2 nações, e aí ficaram fracas, e contra os inimigos elas não tiveram muita chance, ou quase nenhuma chance contra os grandes impérios que surgiram na época, Império Assírio e Império Babilônico. Assim nós terminamos então essa lição 10 de Juvenis. Um abraço apertado, deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal e até a próxima, se Deus quiser.